Ora então, muito bom dia. Deixa-me lá certificar aqui, que é para não haver chatices com os nossos espectadores. Edição do dia 16 de setembro do ano da graça de 2019 e estamos naturalmente a falar da cor do dinheiro, intervenção matinal. Bom, começo de semana sempre traumatizante para bastantes. Eu, antes de começar a sessão de hoje, porque temos tido problemas com som e imagem, aliás, sobretudo com som, quero perguntar se é assim ou se é assim. Que é para perceber se posso ir à agenda de hoje, que era uma agenda brutalmente longa, tive que cortar substancialmente, sobretudo na parte dos debates de campanha, porque desde sexta-feira já houve três de peso, e eu já comentar um é difícil, quanto mais o Armando Jorge Chibanti está tudo bem com som, portanto vamos lá à edição de hoje. Primeiro ponto, as ligações inaceitáveis entre interesses empresariais e a saúde. Eu já lhe vou mostrar porque é que estou a falar disto, porque eu já não lembro se foi sexta-feira ou se foi sábado, o Correio da Manhã publicou isto, que foi: gestor público com casa de luxo de patrão de Sócrates. Empresa de Lalanda, ligada à indústria farmacêutica, arguída por rendas fictícias. Explicação. A investigação do Ministério Público sustenta que Cunha Ribeiro, que geria a ARS de Lisboa, portanto, setor da saúde, indústria farmacêutica do outro lado, usou a habitação sem pagar. Bom, eu não sei se isto é verdade, senão isto aqui é a alegação do Ministério Público. Agora, vamos lá passar à frente disto. Quantos casos nós estamos a ver denunciados nos últimos tempos que envolvem interesses empresariais de um lado e envolvem o Estado do outro? Bom, já não é a história só a história do Secretário de Estado. É estes casos que vão aparecendo. Bom, se isto for verdade, além de uma vergonha, é inacreditável. Porque, pelos vistos, isto sabe-se há muito tempo. O Ministério Público diz que tem lá documentação que prova isto e não houve decisão nenhuma até agora. Aliás, há outro caso que mete a Justiça e o vereador Manuel Salgado, aqui da Câmara de Lisboa, que nós vamos tratar mais adiante, que é outra história que tem a ver com decisões polémicas, mas super polémicas, que envolvem interesses privados e interesses públicos, sendo que os interesses públicos são o Estado. Bom, o Estado somos todos nós, como vocês sabem, não é? Quando as coisas acontecem, quem é prejudicado somos nós. 1000 pessoas em direto já, muito obrigado pelo seu apoio. Segundo ponto, a Standard & Poor's, na sexta-feira, subiu mais um pontinho aquilo que é a nossa credibilidade para pagar dívidas. É isso que quer dizer rating. Rating quer dizer a nota que nos atribuem, que diz assim: este tipo tem mais capacidade para pagar esta dívida do que o outro. Ou então, esta probabilidade de devolver o dinheiro que está a pedir emprestado é maior ou menor. É isso que quer dizer a nota do rating. Aliás, rating quer dizer notação. Bom, 2 pontos. Você não sei se percebeu no fim de semana, mas Mário Centeno, em Helsínquia, e, aliás, sobre Mário Centeno, hei de falar esta semana, tenho aqui 2 assuntos muito importantes para falar, que é a história dele se ter autoproposto para ir para o Banco de Portugal. Era para ser o assunto principal de hoje, mas não vai ser, porque a saúde, naturalmente, sobrepõe-se, depois da vergonha que foi este fim de semana, mais uma vez, na MAC. Mas, enfim, Mário Centeno e António Costa, um em Helsínquia e outro em Lisboa, congratularam-se espetacularmente pelo facto de a Standard & Poor's dar mais um sinal de que Portugal está no bom caminho. Bom, eu aconselhava Vossas Excelências a irem ver a nota que a Standard & Poor's divulgou sobre Portugal. Porque a verdade diz assim: bom, não, as políticas públicas vão continuar. Bom, nós temos aqui alguns sinais de que até a trajetória de controlo das finanças públicas se vai manter. Mas depois, do outro lado, diz assim: mas atenção, o mundo mudou. As condições externas, dentro das quais funciona a economia portuguesa, mudaram. E mudaram muito. Aliás, a própria Standard & Poor's alerta para um dos indicadores que nós sistematicamente falamos aqui. Nós, e felizmente cada vez mais pessoas, porque há muita gente sensata em Portugal a analisar estes números. Qual é? Atenção, não sei se já repararam, mas as exportações portuguesas travaram a fundo. Aliás, de tal maneira, como você sabe, as importações estão a crescer substancialmente acima das importações, não é há um mês, não é há 2 meses, não é há 3, é durante todo o ano de 2019 e até uma boa parte de 2018. Isto é um aviso. Assim como é aviso o facto das contas externas terem aparecido no vermelho também de forma sistemática este ano. Já tinha havido picos no ano anterior, mas este ano
uma coisa que não acontecia desde 2012. Portanto, estes alertas vieram para ficar. O que é que isto quer dizer? A empresa de rating a avisar o Estado português que as coisas estão a mudar no panorama externo e isso pode condicionar a política económica portuguesa, nomeadamente a política financeira. Ok? Não esquecer isto. Bom, terceiro ponto do período de história do dia, que hoje é muito longo, como já reparou, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso querido Presidente da República, e atenção, vou abrir aspas, constante aposta no Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa não consegue ficar calado. Às vezes, mais valia ficar calado. Neste fim de semana, como você sabe, tivemos o aniversário, 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. As coisas que a gente celebra como aniversários. Devíamos estar a celebrar a vida. Estamos com efemérides, mas enfim. Marcelo não conseguiu escapar à retórica de esquerda neste dia. E então o que tem a dizer sobre o Serviço Nacional de Saúde é tão só isto. Atenção à constante aposta no SNS. Isto é uma mão cheia de nada. Mais valia o Presidente da República ter ficado calado. E porquê? Porque no dia em que o Sr. Presidente da República disse isto, a maternidade Alfredo da Costa esteve quase a fechar na urgência, como vamos ver a seguir. E, portanto, eu esperaria que o Sr. Presidente da República, se quer dizer alguma coisa, tivesse dito assim, atenção, nós não podemos degradar aquilo que é o objetivo inicial do SNS e que tem passado por dificuldades nos últimos tempos. Não era preciso dizer mais nada. Você dirá, mas o Presidente da República não se quer meter na campanha. Mas isto não é campanha. E o Presidente da República podia ser mal interpretado. Eu quero lá saber. Ele é mal interpretado na mesma. Porque é assim, as generalidades portuguesas, nomeadamente as grávidas, que tiveram para ir para a MAC este fim de semana e não foram, porque viram uma notícia, salvo erro, no Expresso, a dizer que a urgência ia fechar. Essas grávidas podem-se virar e dizer assim, bom, você também prestou um mau serviço ao país, não é? Porque em vez de alertar para estas alarvidades que estão a ser feitas por um governo de esquerda, apoiados por dois partidos de extrema-esquerda, que não têm vergonha na cara, você devia ter aberto a boca para falar sobre isto. Mas o Presidente da República, como já percebeu, está noutra onda. A onda do Sr. Presidente da República, que era as condições para ser eleito de forma quase royal, não é, nas próximas eleições, e em que Bloco de Esquerda, PCP e PS não vão ter outra hipótese de não dizer assim, votem no Marcelo, pá. Eu compreendo que o Sr. Presidente da República esteja preocupado com isto, mas francamente o país merece um bocadinho mais do que aquilo que ele está a fazer. Bom, seguindo para mim, o Banco de Portugal e as culpas naquela história da concertação, atenção, alegada concertação dos bancos, denunciada pela Autoridade da Concorrência. Bom, este fim de semana eu não sabia disto, não estava a ver, fui alertado por alguns espectadores assim, vá lá ver o que é que o Dr. Marcos Mendes disse sobre o Banco de Portugal. E eu não percebi. Fui à boxe, corri para trás e fui ver o apontamento do Dr. Marcos Mendes sobre a história da concorrência e dos bancos que nós falámos aqui à exaustão na semana passada. Pois, fiquei espantado. Porque o Dr. Marcos Mendes, a uma certa altura, quando vai analisar a multa da Autoridade da Concorrência, diz mais ou menos isto aqui. O problema não termina aqui. Há um desafio novo que se coloca aos próprios bancos e ao Banco de Portugal. E quanto ao Banco de Portugal, diz assim, Banco de Portugal e o BCE, isto é que me deixou espantado. Banco de Portugal e BCE vão assistir impávidos e serenos, o Banco de Portugal e o BCE. Vão lavar as mãos? Vão fazer de conta que não é nada com eles? Ou, ao contrário, vão agir e obrigar os bancos a sancionarem os prevaricadores? Epá, eu estava à espera que um advogado como o Dr. Marcos Mendes conhecesse a lei. E isto não tem nada a ver com supervisão comportamental. E isto que se passou não tem nada a ver com supervisão prudencial, que são coisas, essas sim, que estão nas mãos do Banco de Portugal, do supervisor. As práticas da concorrência não têm nada a ver com o Banco de Portugal. Têm a ver com a autoridade da concorrência. Vó lá, parece lá paliciano, mas há pessoas que, pelo visto, não percebem. Bom, isto incomoda-me, porque parece, além do Dr. Marcos Mendes não conhecer a lei,
parece que ele não ouviu tudo o que se disse na semana passada. Infelizmente não fui só eu. Aliás, há um artigo meu do Jornal de Negócios sobre esta matéria, que é, não vale a pena a Catarina Martins fazer a figura que fez o Dr. Marcos Mendes este fim de semana, porque o Banco de Portugal não tem nada a ver com aquilo. E muito menos o Banco Central Europeu. Você dirá, mas não devia ser assim. Mas não devia ser assim porquê? Vá falar com o legislador que, quando criou a Autoridade da Concorrência, disse, atenção, esta matéria é vossa, ok? Vocês que fiscalizam a concorrência, não é de mais ninguém, não é de outro regulador. Assim como matéria sobre o mercado de capitais que envolve bancos, não é o Banco de Portugal. Nem a Autoridade da Concorrência, é a CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Portanto, é preciso perceber que o mundo mudou desde os tempos do Dr. Marcos Mendes. O mundo hoje em dia tem Autoridade da Concorrência, tem CMVM, tem Banco de Portugal. Estas competências não podem ser usurpadas por uns órgãos em detrimento dos outros. Neste caso, a Autoridade da Concorrência. Fica bem termos cuidado com aquilo que a gente diz. Bom, ponto seguinte, já reparou, ainda continuamos no período de ordem do dia, que é bastante extenso hoje. Bem, sabe quem é Georgina Figueiredo? Então eu vou-lhe dizer. Aliás, vou dizer até o nome certo. Georgina Figueiredo, desculpem-me se vou dizer um disparate, Guarani Kaiowá, ou Kaiowá, ou Raikoparte. Não sei, não percebi. Esta senhora, que tem página no Facebook, colocou nos últimos dias um post que diz assim: pensamento do dia. Há gente a mais neste planeta Terra, portanto já somos quase 7 mil milhões ou qualquer coisa, não é? Bom, a maior parte desta gente não vale os recursos que consome. Cada vez mais tenho nojo destes semelhantes, em espécie com que me vou cruzando e sou obrigado a partilhar o ar que respiro. Que venha uma praga que limpe esta MP de gente. Dixit. Houve gente que foi à página desta senhora ver quem ela era e descobriu que de 2011 a 2015 era responsável da secção local do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, no Porto. Quando isto foi denunciado, o PAN veio a correr dizer que a senhora não tem cargos no PAN neste momento. Parece que é verdade. Mas eu não sei se já reparou, mas quanto mais o PAN se começa a expor, mais se vai descobrindo coisas que o PAN atribuía a outros, não é? Portanto, comportamentos contra a sociedade, comportamentos criminosos. Bom, esta senhora é simpatizante do PAN, já não é dirigente, mas eu não quero saber. O que eu quero saber aqui é como é que alguém manda uma boca destas. Não é? Isto aqui custa. Repara uma coisa, entre o que disse esta senhora e o que dizia o senhor Adolf Hitler, eu não vejo grande diferença. Não é? Com a diferença de um ter mandado bocas e dar prática e o outro a dizer apenas isto. Eu não vejo diferença nenhuma. Mas não sei se reparou, mas em 2 semanas o PAN já teve que voltar atrás naquela questão de dar aos beijinhos entre quem matou e quem foi prejudicado por isso. Andar aos beijinhos, era o que eles diziam, não é? Já teve que voltar atrás. Já teve que voltar atrás em direto, na pessoa do senhor do engenheiro André Silva, quando alguém lhe leu aquela declaração de entre alguém que está em coma e os chimpanzés. E a relação de afeto entre uma coisa e outra. Não sei se reparou nesse pormenor num debate. Foi obrigado a engolir, porque salvo ver foi a Clara de Sousa que teve a coragem que teve a coragem de entalar com aquela declaração. Estes senhores, o que é que se começa a perceber? E a gente vai falar sobre isto melhor mais tarde. O PAN está cheio de amadorismo. O PAN é o típico partido que nasceu quase as circunstâncias, é empurrado pelas circunstâncias, e entretanto está a beneficiar das circunstâncias, mas cada vez que se mexe um bocadinho assim, está a ver aquelas raspadinhas da Santa Casa? Você raspa um bocadinho e por baixo está uma coisa. Bom, o verniz nem sequer é grosso, percebe? O verniz é fininho, e esse verniz está a tapar mal as incoerências, as poucas vergonhas e, sobretudo, os disparates que o PAN tem no seu programa. E a gente que está envolvida no PAN. Está a ver? Aos poucos a gente começa a descobrir isto. Eu tenho pena que as eleições sejam já daqui a 3 semanas, porque mais umas 6 semanas e estes senhores ficavam com a careca descoberta em tudo quanto é sítio. Bom, adiante. Sim, já percebeu que eu não tenho simpatias por partidos que dizem que não têm ideologia, mas depois vão para os debates e debatem como se estivessem a apoiar isto ou aquilo, como se tivessem ideologia de esquerda. E eu diria o mesmo se fosse um partido de direita. Não gosto de gente que começa a armar massa em boa e espertalhona e a pensar que são todos parvos. Bom, o caso Rio Rangel, falámos aqui sexta-feira, e o que ele diz da gestão vergonhosa da justiça. Bom, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Aquilo que veio nos jornais este fim de semana, que, deixe-me lá ir aqui, que é para não falhar nada, desculpe lá. Bom, então é assim,
Desculpe lá, deixa-me lá ir aqui ao ponto certo. Bom, é assim. Felizmente o caso foi muito tratado, muitíssimo bem tratado na imprensa no fim de semana. E houve não só comentaristas, como pessoas notícias, análises que mostraram a enormidade do disparate que está em causa. Por exemplo, o público diz, e muito bem, que eu andei a fazer perguntas no fim de semana sobre esta matéria a pessoas que estão por dentro da justiça e me deram a mesma informação que apareceu no fim de semana, que é, o Presidente do Tribunal da Relação podia perfeitamente ter tirado o Rui Rangel da secção que lida com casos penais. Aliás, isso já tinha acontecido, como a imprensa relatou no fim de semana, com o outro juiz Neto Moura, como se sabe, era aquele da violência doméstica que quase justificou a porrada que o marido deu na senhora. Está a perceber? Bom, e então, o que eu acho inacreditável é como é que um Presidente do Tribunal da Relação diz que opta por não tomar aquela decisão porque isto punha em causa a independência dos juízes. What the fuck? Desculpem-me a expressão. What the fuck? O Presidente do Tribunal da Relação vem dar-me, a mim, cidadão, uma justificação destas. Então, mas espera aí. Os juízes são independentes, são inamovíveis. Como se diz nas faculdades, são irresponsáveis, no sentido de que não podem ser responsabilizados pelas decisões que tomam. Até aí tudo bem. Mas os juízes têm uma coisa chamada Conselho Superior de Magistratura, que é o órgão que supervisiona os juízes. Os juízes têm os presidentes do Tribunal da Relação, do Supremo Tribunal e por aí adiante. São pessoas que é suposto fiscalizar isto. Uma decisão desfavorável quer dizer assim, Rui Rangel, tu estás arguido, estás a ser investigado num processo Lex, máfia do sangue. Bom, espera aí. Então, tu vais estar envolvido a tomar decisões sobre recursos de matéria criminal? Não pode ser. Isto era de mínimo bom senso. Portanto, o Dr. Orlando, que é o Presidente do Tribunal da Relação, devia ter tido isto em conta. E, sobretudo, não vir dar aos portugueses uma justificação destas. Eu compreendo que ele não queira ficar mal perante os pares. Já não vou tecer teorias da conspiração, que são outras razões. Eu espero que não. Vou ficar apenas por esta. Ele não quer ficar mal perante os pares. Eu quero lá saber que o Presidente da Relação, Tribunal da Relação, não queira ficar mal perante os pares. O que me preocupa é, como cidadão, garantir que a Justiça não passa estas vergonhas. Porque isto é descredibilização total da Justiça. Isto é uma questão de bom senso. Se o Presidente da Relação for à rua e fizer um inquérito sobre o cidadão comum, esse cidadão comum que um dia aparece nos júris a tomar decisões, dir-lhe-á exatamente a mesma coisa. É espantoso, repito, a forma como as pessoas em Portugal justificam coisas injustificáveis. Nas barbas dos portugueses. Bom, com 1.600 pessoas em direto, chegámos finalmente ao fim do, passa a redundância, do período antes da ordem do dia. Então vamos lá à agenda de hoje. A agenda de hoje, o SNS fez 40 anos este fim de semana, como eu lhe disse há bocadinho. O que é que aconteceu? A urgência teve quase a fechar. Aliás, o Expresso chegou a dizer que fechou. Bem, o que evitou o fecho foi que a diretora, imagine só, a diretora responsável da anestesiologia, ela própria, foi fazer banco de urgência, para não fechar. Diga uma coisa, o Presidente da República é a isto que se refere quando diz aposta no SNS. O Primeiro-Ministro, que no fim de semana andou a gritar apenas pulmões que as culpas do SNS são do governo anterior, imagine só. Eu acho que o Primeiro-Ministro não percebeu uma coisa. Quem em 4 anos não deu conta daquilo é tão incompetente como o anterior, assumindo que o anterior foi incompetente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Repara uma coisa. A Ministra da Saúde dá uma entrevista a falar sobre isto e outras coisas. Aliás, ela, já longe daquela sua arrogância idiota das primeiras semanas, aparece, não, está tudo bem. Bom, de facto, houve ali uns problemas, mas a diretora de serviço, ela própria, decidiu cobrir as falhas que havia dos centrologistas. E, portanto, hoje, a partir das 8 da noite, o problema, porque volta outra vez a escala, já está resolvido. Veja só a vozinha, valinhas mansas, estilo Lulinha, paz e amor, com que nos estão a vender estas coisas. Espera aí, o doutor Louçã, que do alto da sua sabedoria de extrema-esquerda, há uns anos virou-se para o Paulo Macedo no Parlamento, chamou o cangalheiro da MAC. O que é que está a fazer o Dr. Louçã agora?
É porque é Presidente do Conselho, ou melhor, que é do Conselho Consultivo do Banco de Portugal, não quer falar, é porque é Conselheiro de Estado. Não! É porque o Dr. Louçã é conivente, ele, a Catarina e os outros, é conivente com tudo isto que está a passar. Isto que está a passar com a MAC é má gestão. Não é outra coisa. E depois a Ministra vem dar uma entrevista a dizer assim, não, o bolo não se vai mudar muito, percebe? Nós é que vamos ter que alocar isto de maneira diferente. Isto, espera aí, a Ministra está lá há um ano. Num ano ela não tomou decisão nenhuma que obviasse isto. Já agora onde é que anda o Adalberto Campos Fernandes? A fazer posts simpáticos no Facebook e ignorar todos os disparates que andou lá a fazer durante os 3 anos anteriores. E esta está lá há um ano a fazer os mesmos disparates que ele. Onde é que está isto tudo? Ninguém questiona esta malta sobre isto. Bom, já vou à história dos direitos dos debates. É que estas coisas são óbvias para arrebentar com a teoria da esquerda, da extrema-esquerda, nos debates da televisão. Bom, infelizmente ninguém os faz. Bom, segunda questão sobre isto. Repara uma coisa. É este o SNS que nós estamos a celebrar os 40 anos? É isto? Uma maternidade central, quase fechar as portas porque na escala não conseguem ter anestesiologistas suficientes? Espera aí. Este SNS é o mesmo a quem se cantam loas, é o mesmo que há dias aparece na manchete do jornal Salveiro do Público, ou do Jornal Notícias, não me lembro, a dizer que as consultas para os obesos foram fechadas em certos hospitais que eles já não conseguiam fazer mais nada. É este o SNS que a gente está a celebrar? É isto que nós estamos a chamar mais o Semedo, mais o Arnaud, não é? Que as almas devem dar por aí alvoroçadas ao ver estas coisas? É isso? Bom, eu este SNS não quero. Percebe? E, sobretudo, não quero demagogia da Ministra, do Presidente da República e do Raio que os esparta a falar sobre isto. Porque o SNS hoje em dia é isto. Não é aquilo que foi pensado em 79. Haja um bocado de vergonha. Bom, então vamos lá aos debates. Bem, debates. Houve 3, desde sexta-feira. Então, quais é que foram os debates? Primeiro, Costa versus Cristas. Já lá vou. Segundo, sábado, Cristas versus André Silva. Terceiro ontem, Rio versus Catarina. No primeiro debate, António Costa levava a lição muito bem sabida. Então atacou a Assunção Cristas no programa do CDS-BB. Bom, a Assunção Cristas foi um bocado surpreendida, sobretudo no início, porque não estava à espera daquilo, ela trazia uma cartilha diferente, António Costa surpreendeu. António Costa é matreiro, não é assim tão bom nos debates como se pensava, só que ele fez uma evolução nos últimos anos. E mais, a Assunção Cristas e o Rui Rio, como se vai ver a seguir, não estão preparados para isto. E provavelmente, não sei quem é que está a aconselhar, não sei quem é que está a treinar, quem é que está a treinar, não estão a ser bem treinados. A Assunção Cristas conseguiu defender-se na segunda parte muitíssimo bem, trazia os números bem estudados, falhou numa questão, quando António Costa disse, não, o nosso programa de estabilidade não permite fazer isto, e a Assunção Cristas devia ter as contas preparadinhas para lhe atirar para cima. Não o tirou. Eu acho que a Assunção Cristas saiu-se muito bem na questão dos impostos. Deu exemplos concretos, que é aquilo que eu acho que é um dos defeitos que está a faltar, que está a pautar a campanha do CDS-PP e do PSD. Estão a falar muito em geral, estão a falar muito em abstrato, não deixem à realidade. A realidade são coisas muito concretas, exemplos muito concretos que podem fazer a diferença para a percepção de quem está do outro lado. E para a direita isto é crucial neste momento, porque são os debates que podem fazer a diferença entre quem está desmobilizado neste momento, deixar de ir votar e evitar que a esquerda tenha a tal Maria Constitucional. Bom, portanto, eu, no caso de António Costa, a Assunção Cristas, acho que na primeira parte António Costa ganhou, acho que na segunda a Assunção Cristas equilibrou o debate e conseguiu sair de lá sem perdas. Bom, segundo debate, Assunção Cristas André Silva. Aqui há mais a dizer. Eu acho que a Assunção Cristas ganhou o debate. André Silva tentou fazer aquilo que fez com outras pessoas, inclusive com António Costa, que é trazer o debate para o seu plano, em parte conseguiu, mas não conseguiu fazer outra coisa, que foi desfazer a imagem que ele passa frequentemente de indivíduo que não sabe de nada fora aliás, André Silva é de uma pobreza inacreditável quando se foge do terreno de ecologia. Ele não sabe nada, umas coisas não sabe, outras não estudou. Aliás, onde é que isto nota? Quando André Silva começou a falar da Segurança Social, aliás, ele tem falado da Segurança Social, só diz disparates, ou então diz aqueles lugares comuns, não sei o quê, burnout de professores e o diabo 4. Bom, ele não percebe nada de nada, ele sabe de animais, sabe do exagero de animais e não estuda rigorosamente mais nada. Aliás, acho que a Assunção Cristas cometeu um erro, um debate com ele, foi deixar-se encantonar, numa certa altura, nos temas do PAN. Bom, e onde é que ele depois falha? Precisamente fora daí.
E há outra coisa muito importante, é que André Silva tem andado a passar a mensagem de que não tem ideologia, não é de esquerda, não é de direita. Bom, isto não existe. Houve um partido em Portugal, chamado PRD, que tentou fazer isto na década de 80. Acabou extinto. E da pior maneira. Isto não existe. Os partidos têm de ter uma ideologia. E têm de saber se situar. Bom, e aqui é que é o ponto. André Silva, por mais que ande a fazer aquela figura, já mostrou onde é que está. E onde é que ele está? Do lado da esquerda, no apoio ao Partido Socialista. Aliás, a uma certa altura, há debates, ele nem sequer se apercebe disto, é tão inábil que não é capaz de corrigir isto, mas a certa altura ele está a defender as ideias de outros partidos, nomeadamente para o Partido Socialista. E não tem pejo em dizer isto. Isto é um erro. E isto desfaz aquela mensagem, aquela teoria de que o tipo não tem ideologia, não sei o quê, não está à esquerda, não está à direita. Não, está! E o PAN tem de ser responsabilizado por tudo isto. Bom, o que nos leva ao debate de ontem, entre Catarina e Rui Rio. Rui Rio definitivamente não tem jeito para os debates. Ontem deixou-se encurralar e entalar vergonhosamente em certas matérias. Por exemplo, a Catarina Martins, a certa altura, diz assim, não, ir buscar a REN e mais não sei o quê, mais a Galp para o setor público custaria 150 milhões. O quê? O quê? O CTT, não sei quantos, não era a Galp, era o CTT e a REN. 150 milhões de euros. Bem, eu acho que os atores nunca foram bons a matemática, é a conclusão que eu tiro. Eu não sei se a Catarina já foi ver a capitalização bolsista do CTT, não é? E mesmo assim já caiu brutalmente desde a privatização. Quando ela diz que foi um negócio para o Estado, não! Os CTT foram um grande negócio para o Estado, porque foram vendidos por uma pipa de massa e hoje em dia valem muito menos. Mas, diga-me uma coisa, acha que o Estado tem 150 milhões? Não são 150 milhões, são para cima de 600 milhões. Já agora, espera aí, a Catarina está na Lua. É que a REN foi vendida a grupos internacionais. Diga-me uma coisa, quem é que, nos chineses e nos tipos ali do Golfo Pérsico, se você chegar lá, se a Catarina chegar lá e dizer assim, lá pá, eu quero aqui a REN de volta, eles dizem o quê? Bah, não estou a dizer isso também, não estou a dizer que levam 2 tiros, 2 balazes, não sei quantos, como se passa ali no Médio Oriente. Mas quer dizer, mandou a Catarina bugiar. Aliás, eu tenho pena que o Rui Rio não tenha dito ontem a Catarina Martins, filha, a menina vá lá fora, filha obviamente sem condescendência, sem insulto, filha, a menina vá lá fora e vá lá ter com aqueles chineses e com os tipos do Bahrein, ou do Omar, do Bahrein, que compraram a REN, e diga-lhes isso. E a querida vai ver a resposta que vai levar. Isto era a coisa mais sarcástica, mais fantástica que o Rui Rio podia ter dito àquela senhora. Não disse. E depois Rui Rio deixa-se acantonar. Bom, o que me faz recear substancialmente pelo debate de hoje. Bom, moral da história. Eu não sei, Rui Rio cometeu uma série de erros nos últimos dias. Particularmente aquela história de dizer que não tenho particular apetite para ser deputado. Bom, isto desvaloriza as pessoas, desvaloriza as mensagens, desvaloriza as propostas dos partidos, neste caso do PST. Bom, eu não sei o que é que vai acontecer hoje, mas eu suspeito que o Rui Rio tem hoje uma das suas últimas oportunidades para tentar dar a volta a isto. Não é ganhar as eleições, é evitar que a preocupação dele que o PS tenha maioria absoluta. Vamos ver, cá estarei para comentar isto amanhã às 8 da manhã. Último ponto da conversa de hoje, que está bem com um tempo horrível. Bom, é a história. Já expliquei porque é que me faz impressão os tipos de direitos serem comidos de cebolada, foi aquilo que eu tive a explicar agora. Bom, Manel Salgado terá aprovado sozinho um projeto polémico para Lisboa. Está na investigação da TVI, da Ana Leal. Ele diz uma coisa primeiro e depois diz outra coisa. A primeira diz que foi a Câmara, depois diz que foi ele que aprovou. Quer dizer, há uma coisa que me faz impressão. Fernando Medina ainda mantém Manuel Salgado na variação de Lisboa? Não há vergonha no meio disto tudo? Ou as lições de moral são para ser pregadas à direita? Mas muito bem pregadas, porque há gente na direita que é uma vergonha, percebe? E há crime à direita também. Bom, isto é inaceitável. Porque isto não é uma questão de prova. É que Manuel Salgado tem 2 declarações diferentes. A Ana Leal diz uma coisa na primeira e diz outra completamente diferente na segunda. E isto é suficiente para pôr alguém na rua. Mas, se isto for verdade, que ele aprovou sozinho aquele projeto polémico, bom, eu acho que era o caso do Sr. Presidente da República e os tribunais irem investigar isto. Porque isto não pode ficar assim. A culpa não pode morrer solteira. Bom, e hoje com um exagero completo no tempo, que eu peço desculpa,
Chegamos ao fim da conversa de hoje. Amanhã, às 8, cá estarei para comentar a atualidade económica e política. Para o final, fica o pedido sempre, colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.